Boa noite, pessoal. Hoje, meu nome é Rodrigo. Hoje eu estou fazendo um vídeo com o objetivo de passar para vocês um tutorial sobre como fazer o reparo no painel de instrumentos do Gol GTI na linha bolinha. Esse carro vai de 95 a 97, as versões que tem o painel com fundo branco e a luz de neon na cor azul, né? Basicamente eu vou apresentar para vocês como que é feito a remoção do painel e o reparo, né, do reator, que é a principal fonte de problema do não funcionamento do neon ao ligar o interruptor de luz ou de faróis. Tá. Bom, basicamente aqui a gente tem um conjunto, né? Esse carro aqui é um Gol GTI ano 96. Ele ao ligar o interruptor do farol, ele não acende a luz do fundo do painel, ele só acende a luz amarela, mas a luz azul ela não acende. Bom, então eu vou explicar aqui como a gente realiza os primeiros passos para a remoção desse painel, para a gente fazer o reparo no reator. No caso aqui, o reator ele já foi reparado, né? Eu vou só fazer uma demonstração de como é o procedimento, mas vocês vão ver que é muito simples de fazer o reparo. Esse reparo, ele na internet tem algumas pessoas que cobram até R$ 300 para fazer o conserto desse reator, e tem pessoas que ficam loucas procurando esse reator para comprar, e às vezes na verdade a solução para o seu problema é bastante simples. Então eu vou explicar aqui como que a gente tem que fazer os procedimentos. Bom, basicamente para a remoção do painel não tem jeito, você tem que tirar o volante, você tem que tirar uma parte da chave de seta, você tem que tirar a moldura e os acabamentos inferiores e superiores da coluna, né? Basicamente você vai, primeira etapa do seu processo é remover o volante, né? O volante já está aqui removido, né? Então você vai ter que tirar essa porca, que é uma porca número 24, né? Essa porca você pode tirar com uma chave como essa aqui que eu usei, né? Então você vai remover a porca, mas antes de remover a porca e o volante, você alinha o volante, deixa ele na posição reta. Por quê? Porque na hora de você realizar a montagem, você põe na mesma posição, você já tem um referencial, e com isso você não vai correr o risco de ter montado o volante na posição errada, né? Ou seja, ele vai estar torto em relação quando o carro estiver andando reto. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Remover o volante, a segunda etapa é remover as coberturas, os acabamentos da coluna do volante, né? Então ela é montada assim, são 3 parafusos que prendem elas, né? Uma prende na coluna, outras 2 prende na parte superior, né? Então você vai com uma chave Phillips, você vai e remove primeiro a parte inferior e depois a parte superior. Lembrando que a parte superior ela está encaixada aqui atrás da chave de seta, então ela não é muito difícil de tirar, mas também ela tem que ter uma certa paciência para não tomar o cuidado de quebrar as travinhas dela que prende na coluna, tá? Então não pode ter pressa, a parte de baixo sai rápida, mas a parte de cima realmente você tem que ter um pouquinho de paciência, que ela acaba saindo, né? Então muito cuidado para não quebrá-las, porque elas são bem difíceis de encontrar. Bom, aí depois a terceira etapa, né? Essa foi a segunda etapa, que foi a remoção dos acabamentos. A terceira etapa é você tirar a chave de seta, né? São 3 parafusos fenda, desculpa,
você vai ter que soltá-los até o fim e depois remover a chave de seta, porque ela é fixa por esses terminais num conector fêmea aqui que fica preso na outra parte da chave de seta. Então, soltou os parafusos, com cuidado você vai e puxa nesse sentido que ela vai sair. Não precisa destravar nada, ela só está fixa por contato. Tá? Bom, depois que você tirou a chave de seta, você tem acesso a retirar a moldura do painel de instrumentos, né? Então a moldura ela possui dois encaixes, como vocês podem ver aqui, não sei se está para ver no vídeo. Ela é encaixada no painel, né? E você tem também aqui dois parafusos Phillips, né? Que você tem que soltá-los primeiramente. Aí você vai puxar a moldura para fora, né? E depois puxar para cima, tomando cuidado para também não danificar as travinhas da moldura, tá? Bom, a quarta etapa é a etapa que nos interessa, que é a remoção do painel. Bom, esse painel, lembrando que ele é um painel digital, então ele não usa cabo de velocímetro. Todo o sinal é mandado através de um sensor presente no câmbio da velocidade, né? Então você vai ter que apenas soltar um conector, que eu vou mostrar aqui agora atrás do painel. Para tirar o painel é muito simples, você só tem dois parafusos Phillips aqui em cima. Talvez pelo vídeo não dá para ver, mas existem dois parafusos Phillips que você vai soltar. Soltando esses dois parafusos você consegue puxar o painel como eu estou fazendo aqui, tá? Então ele sai um pouquinho apertado, mas sai. Muito cuidado para não riscar essa parte do acrílico, né? E você vai e vira o painel dessa maneira. Lembrando que o chicote é esse aqui que a gente vai remover, é o conector azul. Ele é curto, então não tem como você puxar mais, você vai ter que trabalhar nessa posição. Nesse conector existe uma trava preta que você vai ter que, com uma chave de fenda, empurrar ele para cima e puxar. Ao você puxar essa trava, ele liberou a desconexão do conector azul no painel. Então você puxou a trava, com muita calma, você vai tirando e ele acaba saindo. Aqui já estava solto, eu deixei solto para facilitar o trabalho. Pode ser que a primeira vez que você tire ele não seja muito fácil de tirar, então você faça movimentos laterais com ele, que ele acaba saindo, tá? Mas também com toda a paciência, para não tomar cuidado, para não quebrar nenhum dos componentes do painel ou do conector. Depois que você montar o painel no lugar, é só você encaixar e empurrar a trava aqui. Ele garante a fixação do conector no painel. Tá? Bom, aqui está a parte de trás do painel. Ela é um pouco mais moderna que as versões do quadrado, por exemplo. Mas a ideia é a mesma, né? Na verdade, o único diferencial dela é a presença de dois componentes, que é essa placa aqui em cima, que é a placa do computador de bordo, né? Então ela faz todo o cálculo do consumo médio, instantâneo, do odômetro, da temperatura, né? Então ela que fornece os dados que a gente visualiza no computador de bordo. Desculpe. Aqui essa peça grande é o reator, né? Vocês vão ver, no caso aqui ela já está desmontada, porque eu já deixei pronto para facilitar, para não deixar o vídeo muito curto, muito comprido. Então você tem aqui o reator, né? Ela vai estar fixa por dois parafusos aqui. Para você tirar o reator, que é a peça que a gente possui o defeito para não o acendimento do neon, você vai soltar os dois parafusos, né? Soltando os dois parafusos, existe esse cabo que sai de dentro do painel. Você vai desconectar ele aqui, ele fica nessa posição, você desconecta. E depois você tem um outro cabo, que é esse cabo aqui, que ele conecta no painel também. Esse cabo é o cabo de alimentação do reator, e esse outro cabo é o cabo de onde
o reator envia a corrente e a tensão necessária para o acendimento do neon. Tá? Então você desconectou os dois cabos, você consegue tirar o reator. Tá? Então vamos tirar o painel aqui, guardar ele com muito cuidado. E vou mostrar para vocês qual é o defeito que acontece para o neon não estar acendendo, ou às vezes está falhando. Em alguns casos, nesse caso aqui desse Gol, o neon não acendia, tá? Mas existem alguns casos que, por exemplo, ao passar em ruas muito esburacadas ou com paralelepípedo, a luz fica piscando no painel e pode ser também o mesmo problema. Bom, vocês observam aqui que existe uma placa, né, um circuito impresso. E dentro dessa placa, se eu abrir aqui e forçar um pouquinho a chapa, tem alguns componentes. E o primeiro componente que você vai ver desse lado é um transformador. Esse transformador, existem duas soldas frias que, com o passar do tempo, essas soldas se quebram e deixam de passar a tensão necessária para o painel alimentar o neon, né? Nesse caso as soldas estavam soltas, elas já estavam quebradas, né? Eu percebi isso porque eu, ao dobrar a chapa para verificar os componentes, eu pus o dedo no transformador e observei que o transformador estava se mexendo em relação à placa, né? Então o reparo foi simples, com uma solda fria de estanho. Eu fui lá, refiz as soldas, né? Nos pontos que estavam danificados, e aproveitei e fiz um cheque visual para ver se não havia outra solda. Acabei também reparando esse ponto aqui que estava com a solda levemente danificada, né? E fiz a montagem novamente no painel. Bom, ao instalar o reator, o painel voltou a funcionar, né? A luz de neon. Então, vocês podem ver que a solução é bem simples, né? Como eu falei no início do vídeo, tem pessoas que cobram aí até R$300, ou essas casas de velocímetro pedem para fazer o conserto e não tem ideia de quanto eles cobram também. Ou tem pessoas que ficam desesperadas atrás dessa peça, sendo que às vezes o problema é super simples. É uma solda fria que acabou quebrando e por isso o neon não funciona. Então, isso você pode fazer na sua casa, ou uma pessoa que tenha as ferramentas, que saiba trabalhar com isso, você orienta ela a fazer e está resolvido o problema. Você mesmo pode tirar a peça, fazer o reparo, montar, né, a peça no local e ter seu painel novamente funcionando como original, né? Então é isso aí, pessoal. Fica mais essa dica. Se vocês quiserem acessar nosso site para buscar, se precisarem de alguma peça de painel do Gol bola, do Gol quadrado, a gente tem algumas peças originais lá. Essas molduras aqui, como eu mostrei para você, esses acabamentos também, a gente também tem no nosso site, tá lá disponível, peças originais, tá? E é isso aí. Qualquer dúvida ou qualquer interesse em algum outro vídeo, por favor, indique pra gente estar realizando, tá bom? Muito obrigado, pessoal.